Ô João, a gente falou, eu estava falando aqui que você não ia vir, porque como você veio na quarta, né? Aqui, os dois. Fazer de parceria com o teu pai. Você vai ver se teu pai e sua mãe estão cumprindo os deveres de casa certinho, viu? Responsabilidade, hein, João? Eu te dei o errado. É esse aqui. Você fez a mesma coisa. Está aí dos dois lados, não tem? Tem mais alguém subindo lá, João? Não vi ninguém. Não, né? Com relação ao outro tema, sobre as falsas expectativas do casamento e a realidade, todos pegaram o material, né? Isso aqui vocês vão ficando, ao final do ano vocês terão aí vários temas que servirão para vocês, naturalmente, né? De repente, uma crise, algum problema em alguma das áreas que nós abordamos, vocês vão lá, façam o estudo, leiam novamente, aprofundem o conhecimento da área. Depois eu vou dar bibliografia para cada área dessa que a gente está estudando aqui, né? Ok, vamos então orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por esta hora especial, onde o Senhor primeiramente nos protegeu, nos guardou durante esse dia, e ao final do mesmo ainda temos o privilégio e a oportunidade de nos reunirmos como família, como casal, diante do Senhor para buscarmos toda a direção para os relacionamentos que envolvem-nos como cônjuges e também com os nossos filhos. Pedimos que seja abençoante esse nosso encontro dessa noite, seja também com aqueles irmãos que, devido às circunstâncias, não poderão estar conosco, em especial aqueles que estão vivendo um momento de problema de saúde, de perda em família, como foi aqui colocado. O Senhor conhece cada uma dessas situações, que a Tua mão esteja sobre a vida de cada um desses casais, desses irmãos, concedendo-lhe a Tua graça, a Tua misericórdia e, acima de tudo, a Tua companhia, para que onde quer que eles estejam, sintam-se confortados pelo Senhor. Em especial, aqueles que perderam o ente querido no contexto de seus lares, de suas famílias, que o Senhor esteja confortando e consolando a cada um. Aos que estão enfermos, visite-os no leito da enfermidade, dando também a cura segundo os Teus propósitos e segundo a Tua boa vontade. Assim oramos em Jesus. Amém. Okay, vamos ler alguns textos que vão nos auxiliar para o tema que nós temos hoje. Quero lembrar que esse tema nós vamos trabalhar em dois momentos. Hoje, com esse foco, depois nós vamos falar sobre 4 regras de comunicação. Essa será o nosso próximo encontro. Ou seja, ainda vamos continuar falando sobre comunicação. E aí lá a gente vai completar algumas ideias. É até bem possível que na discussão do assunto hoje possa surgir alguma ideia, se eu falar, isso aqui já está, ou vai ser contemplado, nós vamos pensar no outro estudo, aí então a gente deixa para outro estudo, né? E o que for próprio desse assunto, a gente vai abordar. Ou seja, a sua comunicação, temos aí na verdade 2 encontros que vamos pensar sobre o estudo de hoje e o próximo, se assim Deus nos permitir. Temos alguns textos, inclusive um deles, esse de Efésios, é o texto, nós vamos desenvolver esse texto sobre as 4 regras de comunicação apresentadas em Efésios 4, 25 a 32. Não será objeto do nosso estudo agora, apenas um dos textos citados aí. Então nós temos aí 3 passagens. A primeira delas encontra-se em Amós, capítulo 3, certo? Amós, capítulo 3, versículo 3. Página 700 e qualquer coisa aí, para quem tem a versão igual a minha, geralmente profetas menores a gente tem mais dificuldade de localizar, né? Então na minha versão aqui, está chegando aí na página 786. Não é mesmo não, não é na sua? Ah, é? Tá bem? Então só para orientação aí, essa versão sua aí, Thaís, não é a versão, é a mesma, só que ela é pequena, né? 918. Para quem tem a Bíblia pequenininha, 918, certo? Acharam aí todos? Ok. Vamos também vamos ler primeiramente Amós. Amós capítulo 3, versículo 3. Alguém lê para nós aí? Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? O que vocês acham? Não. Não há acordo. O casamento é uma caminhada a 2. De repente entra o terceiro, 4 caminhos junto com a gente. São os filhos, né?
Mas o casamento, ele é uma caminhada a dois. Porque os filhos apenas acompanham. Eu diria que os filhos entram no caminhão da mudança, mas quem dirige é o marido e a mulher. E a perspectiva bíblica é de que não há como andar duas pessoas juntas se não houver acordo entre elas. E o cerne de uma relação, ela passa necessariamente pelo nosso tema. Se não há comunicação, se eu não me faço entender a você, se você não me entende, nós não vamos andar juntos. Então fica aí a pergunta, cuja resposta é: não há acordo, se não, não andaremos juntos se não houver acordo. E o grande problema hoje nos casamentos é que os casais não andam de acordo, porque eles não falam a mesma língua, eles não ouvem bem, eles pensam que comunicam, o outro pensa que entendeu, e assim a gente vai levando, até que chega aquele momento onde há uma explosão, e aí a gente vai ver que o casamento está correndo sérios perigos, porque não há mais acordo. Mas nós vamos falar isso logo, né? Outro texto, Efésios 4. O texto é Efésios, capítulo 4, versos de 25 ao verso de número 32. Vou pedir um outro que leia para nós esse texto aí, Efésios 4, 25 a 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com a seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que cuidar ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sedes uns para com os outros benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso, até o verso 32. Desse texto, nós vamos depois pensar no outro assunto, no outro encontro nosso. Vamos falar sobre algumas regras que esse texto estabelece, que chamam-se de boas regras para uma boa comunicação. Não vamos levantar isso agora, porém esse será um texto que vamos estudar até o princípio exegético, entender a estrutura desse texto. E na estrutura você vai ver que Paulo apresenta aqui 4 regras fundamentais para se estabelecer um acordo, usando outro texto, né? Para que haja acordo, e Paulo vai abordar aqui. Um aspecto importante desse texto é a palavra deixar a mentira, falar a verdade com o seu próximo, né? Então todo o silêncio ele é condenado. Então há pessoas, a comunicação se dá de várias formas. A minha pergunta a vocês é: quando uma pessoa está em silêncio, ela está comunicando alguma coisa? Na relação marido e mulher, vocês acham que vocês falam alguma coisa quando estão calados? Sim. Geralmente, quem fica mais calado? O homem ou a mulher? O homem. É por isso que Vamos falar muito disso. E muitas vezes o silêncio do homem é uma fala muito mais forte do que se ele pudesse verbalizar. Ou a palavra forte, agressiva e um tom grave. É outra comunicação. Então nós nos comunicamos com a expressão facial, o silêncio diz muita coisa, e o texto bíblico condena todos os homens, porque diz o seguinte, que devem falar. Não pode haver silêncio no casamento. Não pode haver silêncio exatamente no momento em que se exige que alguém fale. Lembra que eu citei aqui um livro de Larry Craig, eu depois vou mostrar para vocês, chama O Silêncio de Adão. Lembra? Acho que eu comentei nessa sala aqui. O Silêncio de Adão. Então, uma grande questão é, por que os homens calam quando eles deveriam falar? O silêncio seria uma reprovação da esposa que fala muito? Pode ser. Equilíbrio. Talvez equilíbrio, né? Mas a gente vai perceber que chama de silêncio a omissão criminosa. Depois nós vamos estudar até a dinâmica do que aconteceu no Éden. Onde estava Adão? Essa é uma boa pergunta. Quando Eva
foi lá bater papo com a serpente? Será que faltou companhia para Eva e ela tinha que bater papo com alguém porque Adão não falava? Mesmo em meio àquele imbróglio que ela se envolveu quando falava com a serpente, por que Adão não chegou nela e falou: mulher, fica quietinho, então deixa eu assumir a dianteira disso? Um dos aspectos do silêncio do homem é a omissão dele em agir. E quando ele omite, há uma tendência da mulher em tomar a frente. E não é de má vontade, não é porque a natureza feminina é diferente. Ela consegue enxergar um pouco mais longe, ela é mais detalhista, porém, muitas vezes ela não prevê muitas coisas. E o homem pensa muito para tomar decisão, pensa muito para falar. E o pior é que quando ele vai falar, já aconteceu. Aí o prejuízo já causou. Quando ele vai falar, a Eva já comeu do fruto. E aí ele tem que ser companheiro dela, ele vai acabar comendo junto. Ou seja, envolve a família ou o casamento de uma situação da qual ele se sente responsável por causa do seu silêncio. Mas isso vai ser muito contra. Vou falar muito sobre isso. Muito mesmo. Mas isso está aqui. Fale a verdade e em amor. Vamos para frente, tá? Que é só para abrir o aperitivo aí, esse aqui é o aperitivo para abrir o desejo da gente pensar que esse é um assunto muito importante, tá? Outro ponto, outro texto, Tiago 3, 2. Vamos lá, na sequência, vamos ler o texto de Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ok, isso é um princípio comum. E o que Tiago faz aqui é uma constatação. Ele diz que todos nós tropeçamos Tem muitas em coisas. muitas coisas, porque somos pecadores. E aí Tiago, ele coloca o seguinte: se porventura você não tropeçar, porque há várias áreas que a gente tropeça, mas aquele que não tropeça na fala, o que ele diz aí? Varão perfeito. É uma pessoa que é capaz de dominar e conduzir tudo. Ou seja, no casamento nós podemos ter várias falhas, né? Que eu diria que o prejuízo não seria tão grande. Aí quando ele diz que se você consegue controlar a fala, você consequentemente controlará, eu estou com a preta machucando a língua, controlará toda a situação. Então veja a importância que a fala é colocada nas relações, ao ponto que a gente consegue controlar tudo. E por que existem descontroles nas nossas relações de marido e mulher? É porque a gente não consegue controlar a língua. Ela é a primeira peçonhenta, ela é a primeira que mata, é a primeira que fere. É a primeira que desajusta a relação. É a língua colocada no lugar errado, na hora errada, no tom errado, na linguagem errada. Mas esse assunto vai ser depois. Aí você fala, então o que você falou? Isso é comunicação? Ok. Na verdade eu coloquei os textos que nós vamos pensar nele nesses dois momentos, hoje e no nosso próximo encontro, né? Aí você fala, faz tudo no próximo encontro. É que não há como nós falarmos na outra aula nossa, sem antes termos este ponto de apoio que é o feedback, né? Comunicação é o nosso tema, dando e recebendo feedback no casamento. Um filho chegou para o pai dele e disse assim: pai, papai, o que é um monólogo? O pai respondeu: olha, filho, é a conversa entre marido e mulher. Mas esse filho falou, nosso professor explicou que isso na verdade é um diálogo. E aí ele diz, o seu professor é casado? Ele não é casado, ele não sabe o que é isso. Ou seja, eu diria que muitas anedotas têm surgido sobre a questão do casamento, né, que tratam do casamento, e principalmente casamentos que vivem em crise, né, e que revelam nessas anedotas a incapacidade de diálogo, de discutir uma pessoa com outra, de compreender um ao outro de forma mútua. Não é porque surgem essas historietas como
desse filho chegando ao pai, né? Isso revela que há alguma coisa nessa área que vive continuamente em tensão no casamento, gerando profundas crises, né? Nos negócios, ignorar a comunicação significaria ineficiência, perda de lucros e fracasso, né? É fundamental, se você quer ser bem sucedido nos negócios, a linguagem, a comunicação, né? Você precisa de fazer-se entendido, do contrário, certamente isso poderá trazer um prejuízo enorme no contexto da empresa, do mundo dos negócios, né? No casamento, essa falha traz o quê? A falta de comunicação no casamento, vamos pontuar algumas falhas. Vou começar e eu espero que os irmãos continuem. Por exemplo, traz frustração. A falta de uma boa comunicação traz medo, infelicidade, ressentimento, rebelião, desilusão. E o que mais vocês poderiam colocar? A falta do diálogo. O que ele causa? Solidão, a sensação de que você está sozinho no casamento, né? Talvez essa é uma das áreas mais pesadas para tanto o esposo quanto a esposa, principalmente a mulher, porque uma das finalidades do casamento, e talvez a principal, é que ele seja um momento de companhia. Lembra que Deus disse, quando ele olha para Adão sozinho, ele diz, não é bom que eu esteja só. Falei uma ajudadora, uma companheira. Casamento, acima de tudo, é companheirismo. E quando falta o diálogo, você fica só. E isso gera outros problemas. Porque ninguém é uma ilha, ninguém nasceu para ficar sozinho. Deus disse isso, não é bom ficar só. Olha, se Deus disse, não é você que é um diferente. Você foi criado à imagem e semelhança dele, a solidão continua sendo um fator extremamente terrível. E o mais grave é você estar sozinho no contexto onde tem muita gente. É aquele tipo sozinho no meio da multidão. Às vezes você está sozinho no contexto de um lar. As suas angústias, as suas dores, e qual é a tendência? Bom, então eu preciso de conversar. Eu vou procurar alguém que me entenda, alguém que me ouça. Lamentavelmente, nessa tentativa justa, necessária, acabam gerando outros problemas. Aqui a minha esposa não me entende, mas a colega de trabalho ela me entende. Ela até me chamou para a gente ir tomar um lanche no intervalo, e lá a gente vai conversar. E lá ela também vai expor que o marido dela também não entende ela. Vocês estão vendo o perigo que está começando a gerar ali. De repente, aí eu vou ficar mais em silêncio em casa, porque eu tenho alguém com 2 bons ouvidos que me ouve lá fora. E assim a gente poderia somar aqui vários outros problemas. A falta do diálogo. A falta do diálogo. Aliás, tem alguns dados estatísticos, vocês estão vendo aí, né, e verão, que trabalha exatamente sobre isso, né? Comunicação é, sem dúvida, um dos tópicos mais abordados na literatura sobre relacionamento familiar. Um dos mais abordados. Eu diria que, se não o primeiro, deve ser o terceiro na ordem de solução do casamento. A falta disso, né? A falta do diálogo, tem sido um fator que desagrega famílias, pais e filhos, inclusive, né? É um problema muito sério, né? Larry Crabb, esse é um autor, ele é chamado, na nossa linha, de integracionista. Ele trabalha com a psicologia e ele trabalha com aconselhamento bíblico. Então, a leitura dele sempre fique com um pouco de reserva. Embora ele é muito bom, eu vou citar ele aqui, citei ainda agora O Silêncio de Adão, mas não subscrevo tudo que ele fala. Porém, ele é um bom, ele tem uma boa aplicação prática, os livros dele são muito práticos de leitura. O curso nosso aqui também é abrir um leque muito grande para vocês fortalecerem o relacionamento conjugal com vários temas que eu vou abordar aqui e livros que eu vou sugerir. Então, quando vocês ouvirem desses nomes, eu já estou falando o ponto forte deles e o ponto fraco. Não tem como eu abrir muito aqui, senão tomaria muito tempo, que lá na área do aconselhamento bíblico eu vou então entrar o que é um integracionista, o que é um que vê uma linha só. Mas, para resumir, o integracionista ele trabalha tanto com as escrituras como com psicologia, porque ele é psicólogo, doutorado nisso. E eu tenho alguns questionamentos quando a gente entrega toda a nossa confiança à psicologia, né? Mas isso fica para depois. Um outro autor, qualquer livro dele, o Ian Mac, qualquer livro, o Ian Mac, vocês podem ler, que é muito,
muito bom, muito profundo. Ele aborda várias áreas de relacionamento, de família, de casamento, de educação de filhos. Vocês viram muito isso na biblioteca da igreja, devem ter muitos livros dele. Tá? O INMEC. E o INMEC, falando sobre esse assunto, relacionamento, ele diz o seguinte: intimidade profunda só pode ser obtida quando há boa comunicação. A intimidade que chega ao relacionamento sexual, é o aspecto mais profundo da intimidade do casamento, não pode haver uma boa relação sexual, não há como haver uma boa interação de um homem e uma mulher no leito se isso não for previamente preparado na linguagem, na comunicação. Não adianta, como alguém diz, né, você sai esbravejando com o teu marido, ou o teu marido com você no início do dia, e etc. E chega a noite e espera ter aquela noite, que não vai ter aquela noite. Vai ter uma profunda crise na relação conjugal. E existem algumas músicas até que elas te induzem ao erro. A mesma música popular, acho que é música sertaneja, eu não me lembro, que as nossas diferenças acabam na cama. Eu só estou lembrando, acho que ela é uma música, uma dessas duplas antigas aí. Zé de Camargo, né? É José de Camargo? Você que gosta você tem uma alma sertaneja? Leandro e Leonardo. Aí, tá vendo? Leandro e Leonardo? Quase acertou, viu? Leandro e Leonardo, né? Contemporâneo, né? E eu sei que uma parte da música, você lembra, né? Que as nossas diferenças acabam na cama. É exatamente o contrário. As diferenças se veem na cama. Mas esse vai ser o nosso assunto. Nós vamos ver isso lá na frente, quando falar sobre a sexualidade. Vamos falar sobre a sexualidade no casamento. É o marketing aqui, né? Botar na outra aula. Não, mas quer dizer, é exatamente o contrário. Ora, se você não tem diálogo, aliás, a própria sexualidade, isso a gente vai falar, a sexualidade, ela é verbal, ela é falada. Então há toda uma estrutura de linguagem que prepara o leito. Salomão, ele é muito bom nisso. O texto de Cantares, eu acho que eu comentei com vocês, né? O texto de Cantares, ele traz uma linguagem que para a esposa de Salomão, ela entendia tudo aquilo. Mas você fala, mas que coisa esquisita é isso que ele está falando, né? Ele figura a mulher ali como gazela, égua de Salomão, coisa desse gênero, né? Mas aí a gente vai entender a linguagem romântica de Cantares. Égua de faraó. Égua de faraó. Mas seja que for. Mas o ponto importante ali, e esse é o ponto de contato, você vê toda uma sexualidade verbalizada. E eu vou te dizer, com toda a poesia que aquilo requeria para Salomão. Mas vamos voltar aqui, isso é que o INMEC coloca. Então ele diz exatamente o que está aí, né? De que a intimidade profunda só pode, isso é condicional, é condição sine qua non, só pode ser obtida quando há boa comunicação. Então os problemas da sexualidade começam, na verdade, não é na cama, começa no café da manhã. Começa no modo ríspido que você falou com a esposa. Então, se você quer ter uma boa noite, não é da Cinderela, talvez você vai ter a Cinderela, né? Se você quer ter uma boa noite, começa com um bom dia. Literalmente um bom dia. Que bom que você está do meu lado. Que bom depois de 25 anos de ver para a Regina e eu te ver tão formosa como antes, né? E que me dá alegria de viver com você. Isso, pode saber que aí vai ser uma excelente. Do contrário, não sai uma boa noite. Eu vou também desinibi-lo, não vamos por ninguém, mas eu vou dizer, eu costumo aqui numa classe, exatamente para a gente apreciar o que lamentavelmente o pecado está obscurecendo. E a relação está ficando muito complicada. Vivemos numa época em que há um vazio entre nós, casais. Marido e mulher, isso não pode acontecer. E o diabo está ganhando terreno. Não foi à toa que a gente propôs um curso, uma proposta de um trabalho da gente edificar o nosso lar, fortalecer a nossa relação, que nós mais precisamos. Porque sorrateiramente o que é de bom no casamento está sendo tirado. Tanta o submundo que a gente está vivendo aí, né? E lamentavelmente os nossos casamentos estão sendo afetados por isso. E o nosso propósito aqui é encorajá-lo. Hernandes, o grande teólogo Hernandes Dias Lopes, ele também fala
Olha o que ele fala sobre a comunicação. Quem falou para nós? Eu quero falar menos, eu estou doendo aqui muito. Ok? Comunicação. Hernandes. A comunicação é o oxigênio da família. Sem comunicação saudável, a família agoniza, asfixia sem conseguir respirar. Ele coloca isso aí, uma figura fácil de entender. Tem como alguém viver sem oxigênio? Ele diz que assim é a comunicação de um lar, de uma família. Não tem como sobreviver. Então, aliás, tem algumas coisas, eu vou dizer nem que pode ser um milagre. Tem gente que não está comunicando e vai viver, não sei como. Aos troncos e barrancos, emburrado. Aí, aquela relação, ela fica tão conflituosa. Acostuma. Acaba acostumando, né? Eu digo que é um péssimo costume esse, não pode acostumar. E acaba, aquela desejo de voltar para casa, às vezes o esposo não tem, ou até a esposa não tem. E fora a gente comunica, a gente fala, a gente interage. Não é desonesto, quer dizer, as pessoas não têm nada a ver, lá eu consigo me expressar, lá eu consigo falar, mas chego em casa eu sou um túmulo. Isso significa, há problemas graves que precisam ser trabalhados. Que eles começam com isso e eles vão se expandir, não há dúvida. Outro ponto, outro autor, Sproul, também outro, né, que assina embaixo, não de tudo, Sproul eu tenho alguns pontos que eu não concordo com ele, também que não é um grande, não teólogo no sentido. Sproul, ele trabalha muito com a área filosófica, a área apologética, e não como teologia propriamente dita, embora ele fala. Mas vamos ver o que Sproul coloca. O objetivo da comunicação é o conhecimento, não o abstrato, mas o pessoal, o íntimo. Logo, se a comunicação não é eficiente, a intimidade ideal é inexistente. Então ele coloca aí como o objetivo. Qual é o objetivo na visão de Sproul, na comunicação? Qual a finalidade? Conhecer. Ora, se nós não nos comunicamos, nós não nos conhecemos. Eu não sei se vocês já foram pegos de surpresa assim no contexto do relacionamento conjugal e falaram, nossa, eu não conhecia esse lado seu. Ou talvez você até diga, eu não imaginava que eu era capaz de fazer isso, ou de falar isso, ou de pensar isso. Eu tenho 25 anos, inúmeras vezes me surpreendi, como fui surpreendido pela Regina. E eu acho que eu surpreendo muito mais ela. Eu falo menos. E aqui ele está colocando isso, olha, se não há diálogo, se não há comunicação, nós não nos conhecemos. Daí por quê? Por vezes nos surpreendemos com uma pessoa, mesmo vivendo com ela 20 e tantos, 30 e tantos anos. E essa é uma expressão clara de Sproul. E ele fala de conhecimento não abstrato, mas o contato ou conhecimento íntimo e o conhecimento pessoal. Né? Eu lembro uma ocasião, um preletor estava dando uma palestra e ele sugeriu ao casal que eles deveriam chegar em casa depois daquela abordagem que ele fez, e ele falou, vou dar uma tarefinha para os maridos, né? E a tarefa dos maridos é que você vai chegar em casa e você vai olhar para a sua querida, e ele ainda falou assim, você não vai apagar a luz. Se a tua esposa não quer ficar totalmente sob forte luz, coloca uma penumbra, mas eu quero que você olhe para o rosto da sua querida e você vai fazer essa pergunta a ela, né? Você, minha querida, você tem a plena certeza de que eu sou, né, de que você é a única mulher da minha vida? Aí ele, nesse contexto lá, alguém na plateia estava ouvindo, falou, ih, pastor, se eu falar isso vai desabar o teto em cima de mim. E ele diz o seguinte, e as esposas, eu quero que elas sejam honestas, elas têm que dizer exatamente, sim, eu creio que eu sou a única mulher da sua vida, ou eu tenho dúvida disso. Então isso mostra que falta este tipo de relacionamento ou de conhecimento íntimo, né? Conhecimento, acho que uma das coisas mais difíceis que um esposo ou uma esposa ou do marido é, eu não conheço você, ou você não me conhece. É possível alguém conviver por tanto tempo e ainda não conhecer? Se não há comunicação, não há conhecimento. Vamos prosseguir. Está aí. Grande parte, alguém lembra nós? De nossa comunicação é não verbal.
Um conselheiro afirma que cerca de 7% de nossa comunicação se faz por palavras, 38% por gestos e expressões faciais e linguagem corporal e 55% pelo tom de voz. Então assina embaixo aqui. Veja bem, 7% em palavras. Daí para frente, 38% por gestos, expressões faciais, e daqui a pouco eu falei sobre se o silêncio comunica forte, né?